O detetive Malik Johnson, um policial respeitado por sua integridade e seu aguçado senso de justiça, embarca em um avião para uma missão crucial. Este voo é essencial, pois ele deve se dirigir a outra cidade onde o aguarda um caso dos mais complexos, exigindo uma intervenção rápida para coletar provas essenciais e interrogar uma testemunha-chave. Vestido com um terno impecável e um elegante casaco escuro, Malik chama a atenção, mas avança com confiança, sem se importar com os olhares admirativos ou interrogativos dos outros passageiros. Ao atravessar o corredor do avião com o bilhete em mãos, Malik procura seu assento com a tranquila certeza de um homem acostumado a situações de crise. Quando finalmente chega à fileira indicada, descobre para sua grande surpresa que um homem de meia-idade, um executivo em um terno caro e com uma expressão condescendente, já está instalado em seu assento. O homem, mergulhado na leitura de uma revista financeira, mal levanta os olhos quando Malik para ao seu lado. "Desculpe-me, senhor, mas acredito que você está sentado em meu lugar", declara Malik com polidez, mas firmeza. O homem, no entanto, desvia da observação com um gesto de desprezo, assegurando, em um tom relaxado, que aquele assento pertence a ele e que não tem intenção de se mover. Malik então lhe mostra calmamente seu bilhete, mas o homem, obstinado, mal dá uma olhada antes de dar de ombros e se afundar ainda mais na poltrona, como se quisesse marcar seu território. A tensão é palpável. Malik, forte de sua experiência em lidar com situações tensas, mantém sua calma lendária, mas seu olhar se torna mais penetrante. Os passageiros nas proximidades começam a observar a cena, murmurando entre si, intrigados por esse confronto silencioso. A comissária de bordo, uma mulher elegante e profissional, se aproxima com um passo firme para intervir. Seu sorriso é cortês, quase indulgente, como se estivesse tentando minimizar a situação. Após ouvir brevemente as duas versões, ela se volta para o homem já sentado e, em um tom afável, pergunta se ele realmente deseja permanecer naquele lugar. O homem, encorajado pela falta de firmeza em sua voz, acena com a cabeça com confiança, indicando que não tem intenção de se deslocar. Malik, sentindo uma leve frustração brotar dentro de si, apresenta novamente seu bilhete à comissária. Ele espera que ela faça respeitar as regras de bordo. No entanto, para sua grande surpresa, ela lhe responde em um tom educado, mas firme, sugerindo que ele se instale em outro lugar, quem sabe na parte de trás do avião. A implicação de suas palavras é clara. Ela prefere evitar um conflito movendo Malik, mesmo que isso signifique ignorar o que é justo. Um silêncio pesado se instala. Alguns passageiros, testemunhas da troca, trocam olhares perplexos, alguns franzindo a testa de incompreensão. Outros manifestamente desconfortáveis diante dessa injustiça manifesta. Malik, ainda calmo, mas interiormente exasperado por essa parcialidade flagrante, sente a pressão aumentar dentro de si. A decolagem é iminente. O avião começa a se animar com os anúncios de segurança e as preparações de última hora. A comissária, por sua vez, parece determinada a encerrar a situação rapidamente, mantendo sempre aquele sorriso suave e imperturbável. Esforçando-se para manter a calma, Malik respira fundo. Ele sabe que o momento não é para altercações, mas se recusa a ceder. Olha ao seu redor, esperando um apoio tácito dos passageiros, mas só encontra olhares fugidios, as pessoas preferindo evitar o desconforto daquela cena. A comissária de bordo, vendo que Malik não se resigna facilmente, se inclina ligeiramente em sua direção e diz em um tom baixo, mas determinado: "Sr. Johnson, eu entendo que você esteja frustrado, mas precisamos nos preparar para a decolagem agora. Se você não encontrar um assento rapidamente, teremos que pedir que você saia do avião." Ela o olha com uma expressão neutra, mas seu olhar revela uma impaciência velada. Malik, no entanto, permanece impassível, embora a frustração esteja fervendo dentro dele. Ele avalia a extensão de suas opções, mas a pressão do momento o força a fazer uma escolha rápida. Em silêncio, ele lança um último olhar para o homem, que com um sorriso satisfeito, se acomoda ainda mais confortavelmente, os olhos fixos à frente, como se quisesse manifestar sua vitória. A magnitude da injustiça, a parcialidade da comissária e a condescendência do homem o tocam mais do que ele imaginava. Ele, um detetive conhecido por sua retidão e seu comprometimento com a lei, se vê reduzido a uma simples formalidade a ser ignorada. Mais uma vez, ele precisa escolher entre sua honra e a urgência de sua missão. Apesar da irritação que se instala em sua garganta, Malik respira fundo, decidindo não se deixar levar por suas emoções. "Muito bem", responde ele finalmente, sua voz glacial contrastando com seu sorriso forçado. "Vou procurar outro assento." Seu tom calmo trai uma firmeza que obriga a comissária a baixar os olhos brevemente,
como se ela percebesse a tensão que sua falta de apoio gerou. Malik então gira lentamente, abrindo caminho pelo corredor em busca de um assento livre, sob os olhares silenciosos dos passageiros. Enquanto Malik avança em direção à parte de trás do avião, ouve uma voz firme que o interrompe em seu movimento. Uma jovem mulher, elegante e determinada, acaba de se levantar e se dirige à frente da cabine. Todos os olhares se voltam para ela enquanto ela se dirige à comissária com confiança. Desculpe-me, mas preciso intervir, começa ela com uma voz que ecoa na cabine. O que acabei de ver é inaceitável. Já enfrentei esse tipo de tratamento em muitos contextos, e é hora de isso acabar. Seu olhar penetrante não se desvia da comissária, que permanece paralisada, ligeiramente desestabilizada. A jovem mulher prossegue, sua voz tingida de indignação controlada. A cor da pele desse homem não tem nada a ver com esta situação, e os preconceitos raciais não têm lugar aqui. Todos nós somos passageiros neste voo, e cada um de nós merece respeito. As palavras da jovem, ditas com uma sinceridade vibrante, ecoam pela cabine. A comissária, pega de surpresa, tenta responder, justificar suas ações, mas a jovem não lhe dá tempo para se esquivar. Você se deixa influenciar por um olhar condescendente, continua ela com um olhar firme e seguro. Esse comportamento é inaceitável. As regras a bordo devem ser respeitadas, é claro, mas não à custa da dignidade dos passageiros. Ceder aos preconceitos é a pior das coisas, especialmente em um ambiente onde a equidade deveria prevalecer. Esta não é a primeira vez que vejo esse tipo de injustiça, e recuso-me a permanecer em silêncio diante de uma tal discriminação. Um murmúrio percorre a cabine. Vários passageiros que até então observavam a cena em silêncio, começam a murmurar entre si, visivelmente de acordo com as palavras da jovem. Olhares aprovadores se fixam nela, enquanto alguns acenam com a cabeça, emocionados por sua coragem. Um homem de meia idade, sentado algumas fileiras mais atrás, acrescenta em voz alta, ela está certa. Esse homem merece se sentar em seu lugar legítimo. À medida que a atmosfera a bordo do avião se torna cada vez mais tensa, a jovem, decidida a ir até o fim, toma uma decisão radical virando-se para a comissária de bordo. Ela exibe um rosto determinado e com uma voz alta e confiante declara: vou sair do avião. Esse tratamento é inaceitável, e pretendo registrar uma queixa. Não posso ficar aqui sem agir diante dessa injustiça. Os passageiros ao redor, até então absorvidos em suas próprias preocupações, começam a prestar atenção na cena, intrigados pela coragem da jovem. A comissária, embora visivelmente desconfortável, tenta convencê-la com uma voz suave. Senhora, eu entendo sua frustração, mas isso pode complicar a partida do voo. Talvez você possa discutir isso com nosso responsável após a decolagem. Mas a jovem balança a cabeça, firme e determinada, seu olhar penetrante reforçando suas palavras. Não, prefiro não esperar. Se este voo decolar sem que essa situação seja resolvida, registrarei uma queixa formal contra a companhia, e contatarei as autoridades competentes. Asseguro que isso não terminará aqui. Com calma, mas com determinação, ela pega seus pertences e se dirige para a saída do avião. Seus movimentos são acompanhados pelos olhares dos passageiros, alguns visivelmente impressionados, outros sussurrando entre si, fascinados pela cena que se desenrola diante deles. Na parte de trás do avião, Malik, que havia observado discretamente a troca, é tocado pela bravura daquela mulher. Ao passar perto dele, ele lhe dirige um sorriso de agradecimento, um leve aceno de cabeça em apoio silencioso. A comissária, percebendo que nenhuma tentativa de persuasão mudará a decisão da jovem, finalmente concorda com um suspiro. Muito bem, vou ajudá-la a sair, diz ela, resignada. Vou também informar nosso responsável sobre sua saída. A jovem desce do avião com um olhar determinado e o coração pulsando de uma nova energia. Do lado de fora, sem hesitar, dirige-se diretamente para o balcão da companhia aérea, decidida a fazer sua voz ser ouvida. Ao chegar ao guichê, ela pede para falar com o responsável e expõe com precisão cada detalhe do incidente ocorrido a bordo. Descreve o comportamento inaceitável ao qual foi confrontada, sua decepção com a gestão da equipe, e sua convicção de que um tratamento desse tipo não pode ser tolerado. Ela fornece minuciosamente suas informações pessoais, assim como as dos testemunhos presentes, assegurando que sua queixa seja levada a sério e tratada sem demora. Enquanto isso, a bordo do avião, Malik, agora sentado em seu lugar, tenta acalmar os pensamentos que giram em sua mente. Embora o voo esteja prestes a decolar, ele continua perturbado pelos eventos que acabará de presenciar. No entanto, sente um profundo alívio.
misturado a uma sincera admiração pela desconhecida que conseguiu se levantar e tomar uma posição tão corajosa contra uma situação injusta. A determinação da jovem não passou despercebida para Malik. Sua bravura e tenacidade ressoam dentro dele, gerando um sentimento de solidariedade que não sentia há muito tempo. Seu ato, embora simples à primeira vista, lhe dá uma luz de esperança. Em um mundo onde as pessoas muitas vezes preferem ficar em silêncio para evitar problemas, essa mulher lembrou a todos que a justiça e a dignidade merecem ser defendidas, mesmo nas circunstâncias mais ordinárias. Inspirado por seu gesto, Malik respira fundo, consciente de que esse voo marcará uma virada em sua percepção das injustiças que ele mesmo pode enfrentar no futuro. O avião finalmente decola com um leve atraso, o motor roncando em um rugido reconfortante. Malik, agora confortavelmente instalado, mergulha em seus pensamentos enquanto examina os documentos relacionados à sua missão. Cada página que percorre parece pesar sobre seus ombros, mas ele não pode deixar de refletir sobre a determinação da jovem que desafiou a injustiça momentos antes. Ele está ciente de que o caminho para a justiça e a igualdade é muitas vezes cheio de obstáculos, mas ações como a daquela jovem lhe lembram que cada esforço conta. Não importa o tamanho ou contexto. Cada passo em direção à verdade é uma vitória em si, e ele sente uma onda crescente de esperança. A voz da jovem ainda ressoa em sua mente, incentivando-o a refletir sobre suas próprias batalhas e sobre como ele pode fazer a diferença. Neste avião, cercado por estranhos, ele se sente repentinamente ligado a essa luta comum pela equidade, uma luta que ele quer abraçar plenamente. Após o pouso, enquanto o avião se estaciona na pista, Malik nota um grupo de policiais de segurança aérea se dirigindo para a porta do avião com uma certa urgência. Um frio na barriga de antecipação percorre seu corpo. Ele rapidamente entende que eles estão ali em resposta à queixa apresentada pela jovem. Seus pensamentos se agitam enquanto se pergunta o que acontecerá a seguir. Malik dá uma olhada furtiva ao redor, observando os rostos dos outros passageiros, alguns parecendo preocupados, outros curiosos. A atmosfera a bordo é carregada de uma tensão palpável, uma espécie de consenso tácito sobre a importância daquele momento. Ele sente uma crescente responsabilidade em seus ombros, uma obrigação de não ficar em silêncio diante dessa situação. À medida que os agentes de segurança se aproximam, Malik se levanta lentamente, sua decisão se cristalizando em sua mente. Ele sabe que não pode permanecer passivo, apenas observando. Ele segue o movimento dos policiais, decidido a testemunhar a bravura da jovem e apoiar seu apelo por justiça. O que ele tinha imaginado como um simples voo de negócios se tornou um ponto decisivo em sua vida, uma oportunidade de fazer sua voz ser ouvida e lutar pelo que é certo. Um agente de segurança que assumiu Malik, o apresenta respeitosamente aos outros membros do grupo. Este é o Sr. Malik Johnson. Recebemos queixas sobre um incidente no voo e queremos garantir que tudo esteja em ordem, anuncia ele com uma voz clara, mas tingida de gravidade. O representante da companhia aérea, um homem de estatura imponente e expressão séria, se volta para Malik. Seus olhos estão fixos nele com atenção especial, como se pesasse cada palavra proferida. Sr. Johnson, fomos informados sobre as circunstâncias que cercam seu incidente a bordo. Também recebemos a queixa detalhada da jovem. Levamos essas acusações muito a sério e queremos garantir que entendemos todos os aspectos da situação. Você pode nos dar sua versão dos fatos? Malik, sentindo a importância daquele momento, respira fundo para organizar seus pensamentos. Com calma e clareza, ele começa a explicar o que aconteceu. No início do voo, eu me acomodei em meu assento na classe executiva, começa ele, com uma voz firme, mas serena. Pouco depois, um homem branco se aproximou de mim, exigindo que eu deixasse meu assento. Ele parecia perturbado pela minha presença, como se meu direito de estar ali não fosse válido. Ele vê as expressões dos agentes mudarem, uma luz de compreensão se misturando à preocupação em seus rostos. Malik continua, detalhando cada interação. Eu tentei manter a calma e conversar educadamente com ele, mas ele insistiu, quase gritando. A comissária de bordo interveio, mas em vez de tentar apaziguar a situação, tomou partido do homem, ignorando minhas explicações. Senti-me humilhado, como se minha dignidade não tivesse valor. Acabei tendo que procurar outro assento para evitar agravar as tensões. À medida que fala, ele insiste que nunca quis criar tensões. Ele quer que os agentes compreendam que foi vítima de um tratamento parcial que claramente evidenciou preconceitos raciais. Não se tratava apenas de um assento, mas de respeito. Esse tratamento não é isolado, reflete atitudes que muitas pessoas como eu enfrentam diariamente.
Não posso ficar em silêncio diante dessa injustiça, conclui, com a voz vibrando de emoção. Malik observa atentamente as reações dos membros do grupo. Ele espera que eles não vejam apenas um incidente isolado, mas que tomem consciência dos problemas sistêmicos mais amplos que continuam a persistir na sociedade. O representante da companhia, com uma expressão agora mais empática, anota cada palavra, visivelmente tocado pelo relato de Malik. Obrigado por sua honestidade, Sr. Johnson. Seu testemunho é valioso para nós e vamos examiná-lo com seriedade. Nesse momento, Malik sente uma mistura de esperança e alívio. Ele sabe que fez o que era certo. Sua coragem não apenas abriu caminho para um diálogo necessário, mas também estabeleceu as bases para uma mudança potencial, tanto para ele quanto para aqueles que virão depois. O agente principal se volta para Malik após consultar as informações em seu tablet. Nós também conversamos com a jovem que registrou a queixa. Ela forneceu uma descrição detalhada do incidente e expressou preocupações semelhantes sobre o tratamento dos passageiros em função da cor de sua pele. Malik concorda, ciente de que cada voz conta nessa luta por justiça. A gravidade da situação começa a tomar forma, e ele percebe que não se trata apenas de sua experiência pessoal, mas também de um problema social mais amplo. Devido à enorme pressão exercida pela queixa e pela intervenção da jovem, a companhia aérea decide convocar a comissária de bordo envolvida para obter seu relato sobre os eventos. Uma reunião é organizada, reunindo representantes da companhia, pessoal de segurança e um mediador externo, para garantir uma investigação imparcial. Malik, ao mesmo tempo ansioso e determinado, sabe que essa reunião pode ter implicações significativas. A comissária de bordo, Claire Dubois, chega à sala de reunião, visivelmente tensa. Seu rosto é marcado pela preocupação, e ela evita o olhar dos outros participantes. Ela é recebida por um representante da companhia aérea, um responsável de recursos humanos e um investigador externo encarregado de supervisionar a situação. A atmosfera está carregada de tensão, cada um ciente da gravidade das alegações. O representante da companhia começa o interrogatório, sua voz firme, mas medida. Senhora Dubois, recebemos várias queixas sobre seu comportamento a bordo do voo de ontem. Queremos entender sua versão dos fatos. Você pode nos explicar por que apoiou o homem branco na disputa com o Sr. Malik Johnson? Claire respira fundo, seu coração batendo mais rápido e começa a explicar. Eu ouvi as duas partes, e à primeira vista, achei que o homem branco estava certo devido à sua atitude confiante e à sua insistência de que ele estava em seu lugar. Reconheço que deveria ter verificado mais atentamente os bilhetes. Não queria que a situação se agravasse e pensei que mover o Sr. Johnson poderia ser uma solução rápida para evitar mais tensões. O responsável de recursos humanos intervém, sua voz firme, mas medida. Por que você sugeriu ao Sr. Johnson que se mudasse, sendo que ele tinha um bilhete válido para o assento em questão? Claire hesita antes de responder, uma sombra de dúvida aparecendo em seu rosto. Eu não queria que o voo fosse atrasado ainda mais e pensei que o Sr. Johnson poderia simplesmente procurar outro assento. Além disso, eu não havia antecipado o impacto da minha decisão. Eu não pensei que isso iria tão longe. O investigador externo, com uma certa firmeza, a encara. Você percebeu algum sinal que pudesse indicar que a situação estava sendo influenciada por preconceitos raciais? Claire congela por um instante, sua mente girando com reflexões sobre o que poderia ter feito de diferente. Devo admitir que, agora que penso, é possível que preconceitos inconscientes tenham desempenhado um papel. Eu deixei o homem branco ficar em seu lugar, embora fosse claro que o Sr. Johnson tinha um bilhete válido. Lamento sinceramente por isso. O representante da companhia continua, os braços cruzados, seu olhar avaliando Claire. Recebemos também testemunhos indicando que você sugeriu que o Sr. Johnson aceitasse um assento menos confortável ou até mesmo se retirasse. Você pode explicar isso? Claire, com o rosto tenso, se defende. Eu pensei simplesmente que era uma maneira de resolver o conflito rapidamente, mas agora entendo que isso foi percebido como uma injustiça. Eu não queria mostrar favoritismo, mas deveria ter gerenciado a situação de forma diferente. Deveria ter sido mais atenta aos sentimentos de todos e ao contexto. Após uma hora de depoimentos e questionamentos, o comitê da companhia aérea se retira para deliberar. As discussões são intensas, pois precisam ponderar os diferentes aspectos do problema, incluindo o impacto na imagem da companhia e as questões de discriminação racial. Suas conversas refletem uma preocupação profunda pela reputação da companhia, mas também uma vontade real de compreender e corrigir as injustiças. Na sala de deliberação, os membros do comitê trocam pontos de vista variados.
Alguns acreditam que a companhia deve tomar medidas disciplinares contra Claire, enquanto outros defendem uma abordagem educativa, visando sensibilizar a equipe para as questões da discriminação racial e a importância da diversidade. O membro propõe a ideia de organizar oficinas de formação sobre preconceitos inconscientes, convencido de que isso poderia ajudar a prevenir futuros incidentes. Outros enfatizam que a situação revela um problema sistêmico mais amplo. Não se trata apenas de comportamento individual, mas de uma oportunidade para refletirmos sobre nossas práticas e a cultura dentro da nossa companhia, declara um dos membros. Devemos tomar medidas concretas para garantir que todos os nossos passageiros se sintam respeitados e seguros. O comitê finalmente se reúne para anunciar sua decisão. Claire Dubois é convocada novamente com o coração acelerado. O representante da companhia, em um tom solene, declara: Senhora Dubois, após examinar as provas e ouvir todas as partes envolvidas, decidimos revogá-la de suas funções. Sua gestão da situação foi inadequada e faltou respeito ao Sr. Malik Johnson. Não podemos tolerar um comportamento que não reflete os valores da nossa companhia. Claire, embora desolada, aceita a decisão com dignidade. Ela ergue os ombros e declara: Eu entendo. Sinto muito pelo que aconteceu e pelo mal que possa ter causado. Reconheço meus erros e farei tudo para aprender com essa experiência. Suas palavras estão impregnadas de arrependimento, mas também de uma vontade de se reformar. Ela sai da sala de cabeça erguida, determinada a se reconstruir. O impacto dessa decisão é significativo. Os meios de comunicação relatam o incidente, destacando os desafios dos preconceitos raciais no atendimento ao cliente. A companhia aérea publica uma declaração afirmando seu compromisso com a diversidade e a inclusão, prometendo reforçar a formação de seu pessoal para evitar tais incidentes no futuro. As reportagens ressaltam não apenas o caso de Malik, mas também a importância de ouvir as vozes de passageiros de minorias, revelando assim um movimento mais amplo em prol da justiça social. Malik Johnson continua sua missão com um sentimento de satisfação mitigada. Ele está feliz que a justiça tenha sido feita, mas permanece consciente de que a luta contra os preconceitos está longe de terminar. Sua mente está ocupada com pensamentos sobre como incidentes como esse revelam fendas profundas na sociedade. Ele se pergunta qual será o impacto a longo prazo dessa situação sobre o pessoal da companhia aérea e sobre outros passageiros em circunstâncias semelhantes. Quanto à jovem, ela é aclamada como uma defensora dos direitos civis, e sua ação inspira outros a não permanecerem em silêncio diante da injustiça. Ela recebe mensagens de apoio de muitas pessoas, que a consideram uma heroína por ter se posicionado. Sua experiência a motiva a se envolver mais em iniciativas comunitárias, organizando oficinas para conscientizar sobre preconceitos raciais e a importância de defender os direitos dos outros. A companhia aérea, por sua vez, implementa novas iniciativas para sensibilizar seu pessoal sobre preconceitos inconscientes e melhorar o tratamento dos passageiros. Eles lançam um programa de treinamento obrigatório que inclui módulos sobre diversidade e inclusão, depoimentos de passageiros que enfrentaram discriminação, além de discussões sobre como gerenciar conflitos de forma empática e respeitosa. Os funcionários são incentivados a compartilhar suas experiências e refletir sobre maneiras de melhorar o serviço. A direção da companhia também deseja colaborar com organizações de defesa dos direitos civis para garantir que seu programa de formação seja pertinente e eficaz. Eles esperam que essas medidas ajudem a transformar a cultura da empresa, criando um ambiente onde cada passageiro se sinta respeitado e valorizado, independentemente de sua cor de pele. Enquanto Malik e a jovem continuam lutando pela justiça, eles percebem que se trata de uma luta coletiva. Cada um tem um papel a desempenhar na promoção de uma mudança positiva, e seu compromisso inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. A luta contra os preconceitos torna-se, assim, um caminho compartilhado, onde as vozes daqueles que foram marginalizados são finalmente ouvidas, transformando incidentes isolados em catalisadores de mudança social.